Salve, torcida colorada! Tudo belezinha? Quase, né? Mas vai ficar de novo. Se Deus quiser, vai ficar de novo. Temos a partida agora nesse sábado contra o Juventude. Vamos voltar a ganhar. Depois, na quarta-feira, terça-feira, tem o Maracanã, aqui no Beira-Rio. Jogo para poupar, né? Para poupar. Poupar não, que eu digo, né? Mas para dar um descanso para alguns, né? Acredito que vai ser um jogo fácil. Mas o que me traz aqui é o seguinte, gente. Mais um, né, que a seleção sub-20 queima, né? Deixa mal. Eu acho que para convocação de jogadores das categorias menores da seleção, sub-15, sub-17, sub-20, eu acho que deveria haver um teste psicológico para verificar, né, as condições, a situação, a cabeça, né, o que pensa, o que deseja, o que quer para o futuro, né, qual a personalidade desses jovens jogadores. Pois o Inter tinha uma promessa. Eu já falo tinha porque está ficando esquisito, né? O Ricardo Matias. Ricardo Matias, ano passado, entrou em um ou outro jogo, fez aquele gol contra o Corinthians, golaço de letra, né? Bem cotado para substituir Borré e Valência. Estava sendo relacionado nos jogos, estava ficando na reserva. Campeonato Gaúcho ficou ali na reserva, entrou um outro jogo, né? Comemorou, fez a festa, né? Fez a festa no Beira-Rio junto com o pessoal. Mas antes disso, ele tinha feito a festa com a seleção sub-20, que foi campeã sul-americana. Não jogou nenhum jogo, né? Entrou só no último jogo, aí deu uma assistência, fez um gol, e o Brasil foi campeão. Sul-americano sub-20. E isso eu acho que subiu, né? Subiu na cabeça do Ricardo Matias. Ricardo Matias está fora, não está sendo relacionado, desceu de volta para as categorias, né, para o sub-20, porque ele não estava se empenhando nos treinos. E lá no sub-20 também continua a mesma coisa. Não tem feito gols. E o time sub-20 do Inter está na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro da categoria. Já são 5 derrotas seguidas, tendo Ricardo Matias no time. Não só Ricardo Matias, né? Outros aí também que estavam sendo relacionados, né? Pelo Roger para a categoria principal. Gente, deveria ter, sim, na seleção, né, uma das obrigações para convocar um teste psicológico. E nos clubes, também, com esses jovens, um acompanhamento psicológico, quando voltarem dessas seleções de base. Então, muito também se deve ao Inter, de não ter, né, esse tato, de ter um psicólogo ou uma psicóloga capaz de conversar e dar acompanhamento para essa gurizada, que vem lá de cima se achando no estrelato, se achando o máximo. Ricardo Matias é um bom jogador? É um baita centroavante, tem altura, bom cabeceador. Mas, gente, jogador profissional, ele tem que estar sempre a 110% ligado. Principalmente quando é reserva e almeja uma vaga no grupo principal. Almeja sucesso na categoria. Você sabe quando vai ser o choque de realidade do Ricardo Matias? A seleção se classificou para o Mundial da categoria. Pois agora, quando houver a convocação, essa situação dele vai ser levada em conta pela seleção, por quem convoca. E ele não vai ser convocado novamente. Aí vai vir o choque de realidade, a desilusão.
e talvez o fim da carreira de um jovem promissor. Vocês devem estar achando, o vovô está exagerando. Não, não estou exagerando. É só vocês observarem e pesquisarem no passado quantos jovens promissores foram para as seleções e quando voltaram, simplesmente entraram no anonimato, foram esquecidos, não renderam mais a mesma coisa nos seus clubes. Gente, na real, jogador de futebol, geralmente, eles vêm das categorias menos privilegiadas da população, que não tem aquele acompanhamento familiar, que não tem aquele acompanhamento psicológico por parte da família ou de um profissional especializado que o acompanhe sempre. Isso ele vai encontrar, às vezes, nos clubes. E não é todos os clubes que têm isso. Não é todos os clubes que têm isso. Né? Como é que eu vou dizer assim? Alguém que acompanhe socialmente a família, um psicólogo que acompanhe o jogador, né? Conselheiros, não é em todos os times. E depois você sabe, categoria de base é um monte de jogador e eles estão ali na disputa, estão disputando. Aí aqueles que foram para a seleção, quando voltam, se acham que eles têm lugar garantido no time. Não preciso mais treinar, já fui para a seleção, estou aqui, eu sou superior aos outros. Não é bem assim, né, gente? Não é bem assim. Só dentro do Inter, façam as contas, pesquisem. Quantos? Eu posso citar até um profissional. Quem lembra, né? Do Thiago Galhardo? Quem lembra do Galhardo jogando um bolão no Inter? Foi convocado para a seleção, quando voltou jogando bolinha de gude. Se achou a última bolacha do pacote. E o mesmo está acontecendo com o Ricardo Matias. O Inter precisa dar um acompanhamento para esse rapaz. O Roger precisa conversar com ele, mas não é problema do Roger. O Roger tem que treinar o time. E quem está bem, ele bota. Mas tem que haver outros dentro do clube que dêem um acompanhamento, sim, para esse rapaz. E o resgatar Ricardo Matias, porque ele pode, se ele quiser, nos dar muitas alegrias ainda. Agora, nesse sábado, ele poderia estar relacionado contra o Juventude. Na terça-feira, poderia ser relacionado contra o Maracanã. Que, apesar de conta, eu acho que não precisa muito para ganhar no Maracanã. Até porque o jogo de volta depois, pela Copa do Brasil com o Maracanã, não vai ser lá na casa deles, vai ser aqui em Santa Catarina. Eles estão trocando o mando de campo pela renda. Eles sabem que o Inter enche o estádio. E eles querem não a classificação, não o dinheiro da vitória da Copa do Brasil, eles querem a renda do jogo. E estão certo eles, porque sabem que não vão a lugar nenhum. Conseguiram se classificar à terceira fase, né? Pegando times menores, e agora contra o Inter, eles sabem que não tem chance nenhuma. Né? Futebol é futebol, né? Mas, teoricamente, é isso. Então, eles querem a renda. Então, estão vendendo o mando de campo do segundo jogo. Então, o Inter pode, sim. Pode ir com um time bastante alternativo. E o Ricardo Matias podia estar nesse time, né? Podia mostrar o futebol dele. Espero que se o Ricardo Matias esteja ouvindo, que ele se conscientize, tenha força de vontade, né? Se conscientize, né? E muitos outros, né? Walter, quem lembra do Walter? Peglo, Estevão, e poderia citar aqui um monte. Beleza, gente? Deixa o like, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo. Dê uma ipada aí, né? Tem o hiper aí, né? Ipa aí os nossos vídeos para chegar lá em cima. E, se possível, seja membro do canal. Camisetas do Internacional estão guardadas aqui para ser sorteadas, mas precisamos de membros. Beleza? Tchau, fui. Dá uma secada hoje, né?